Olá a todos, a todas, a todes, sejam bem-vindos, bem-vindas à programação virtual do CCBNB aqui pelo YouTube. Eu me chamo Sara Sintic e estou hoje recebendo a escritora, professora e tradutora Martine Kunz para nós conversarmos nessa programação que homenageia o seu livro Cherrizinho. Martine Kunz, ela é professora, como eu já disse, tradutora, escritora, é uma francesa nascida em Grand-Fort-Philippe, brasileira nascida em Calumbi. Martine é cearense de corpo, de palavra, de história, de memória, foi naturalizada brasileira em 1991, é professora titular da Universidade Federal do Ceará, recentemente aposentada, foi professora de Língua e Literatura Francesas do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC e prossegue como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC. É pesquisadora na área de literatura, tendo uma pesquisa abrangente em literatura de cordel e literatura comparada. E hoje nós vamos aqui conversar sobre o livro Cherrizinho, mas antes de iniciar o papo, eu gostaria de pedir a Martine para dar um oi para vocês também. Oi, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui no Centro Cultural do BNB e vamos então conversar. Bom, gente, o título do livro, né, ele já tem uma curiosidade, né, se chama Cherrizinho, que é uma palavra que nasce do francês e do português. Lendo nas próprias palavras da autora, esse livro é um livro de amor, ele toma o partido do amor. Cherrizinho é parecido conosco, é mestiço como a vida, é variável, híbrida, heterogênea. A formação da palavra se dá como? O cherry francês, ele recebeu na grafia as marcas da pronúncia daqui para recuperar a pronúncia de lá. Então, no lugar de ter só um R para a gente não falar cherry, ele ficou com 2 R's, né, dando esse som do cherry, e recebeu esse zinho, que é absolutamente brasileiro e imprescindível. Cherrizinho é a palavra inventada, como tudo no amor, e é o termo afetuoso, como Martine tratava Cláudio Pereira, que foi seu companheiro, que é seu companheiro, e por sua vez, Cláudio a tratava por Cherrizinha. E aí, eu tenho uma curiosidade que continua, Martine, na apresentação do livro, quando você fala, né, você explica a formação da palavra, mas diz também que essa não é uma palavra que se possa dividir. Ela não é 50% brasileira, 50% francesa. Ela é um monólito, uma palavra só. E aí, é curioso, porque o que eu sinto quando leio isso é como se alguém me explicasse que um corpo ele tem cabeça, tronco, tem membros, mas que para a gente sentir a vitalidade desse corpo, a gente não pode fazer essa divisão, a gente tem que entender esse corpo como algo só. E aí eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre essa palavra, sobre isso que é indivisível, o que é que se pode ecoar desse indivisível dessa palavra, que eu acho que também se estende pela história, pela narrativa do livro. Sim, Sara. É indivisível porque, um pouco pensando nesse duplo pertencimento que eu tenho à França e ao Brasil, essa palavra que é composta também do brasileira e francesa ao mesmo tempo, e eu penso que o fato de eu não penso esse duplo pertencimento como uma obrigação de escolha. Eu não sou ou brasileira ou francesa, eu sou uma pessoa só que soma 2 pertencimentos, uma à França, uma ao Brasil, para constituir uma pessoa só. A pessoa não é fragmentada por esse duplo pertencimento. Não sei se eu respondi, Sara.
Respondeu, sim. E eu concordo muito. Eu concordo muito porque isso se sente no livro. Eu acho muito curioso quando a gente está naquele capítulo em que você fala, né, narra a sua infância em Grand Fort Philippe, a infância daquele vilarejo, nos apresenta uma França que não é aquela França da publicidade, aquela França parisiense, aquela França mais conhecida pelo meio turístico. Você vai apresentar para a gente uma França de onde você veio, que é movida por pescadores, por mulheres que rezam, por um canal que não vai dar em lugar algum, aquela névoa, aquela bruma, aquele farol que ilumina aquele vilarejo. E, de repente, a gente está ali naquela narrativa e você narrando suas histórias de infância, as histórias da família, começa a falar de alguns artistas, né, franceses que passaram por ali, ou que eram dali, que retrataram os pescadores, que retrataram as imagens daquelas paisagens. E, de repente, nessa narrativa, a gente se esbarra com um saravá Raymond. É tão curioso, porque esse saravá, ele faz saltar aos olhos, no sentido de que a gente está ali se familiarizando com uma outra França e, de repente, tem uma palavra tão brasileira. Esse saravá Raymond, os jangadeiros daqui também querem te saudar. A impressão que eu tinha é de que eu estava ouvindo nessa narrativa um pouco como uma música do Caymmi, numa história de uma pessoa que estava ali numa infância na França. E aí, essa imagem dessa indivisibilidade, para mim, isso é só um exemplo que eu estou citando, eu acho que no livro vem mais em outros momentos, mas dessas culturas muito imbricadas, que você traz de uma forma muito natural na palavra. Sim. Bom, não sei se... Tem uma pergunta, Sara? Não, assim, é um comentário mesmo, comentário, assim, sobre, né, isso que você falou, sim, dessa indivisibilidade, né, desse ser que é você, que é a sua história, né? Eu acho interessante esse comentário, porque, na verdade, quando acontece que eu fico relendo o livro por uma razão ou outra, eu vejo que é como se eu não tivesse mudado realmente de lugar. Afinal, eu tenho o mar por perto, que eu tinha o mar na minha infância, frente à casa, eu tenho o mar aqui, tem farol, tem um forte, porque tinha um forte em Grand Fort Philippe, Fortaleza tem um forte. Então, eu tenho a impressão que, na verdade, assim, se geograficamente, claro, eu atravessei o oceano, estou em outro país, mas também sou eu, né? E a respeito da pátria, da noção de pátria, de pertencimento a uma identidade fixa, como você cita, pequenas coisas que não remetem a uma França turística, não é a Torre Eiffel, não é 1789, não são os grandes, como dizer, os grandes clichês que para muitos turistas compõem a imagem da França, a referência da França. Na verdade, meu pertencimento à França, ele se traduz através de pequenas coisas, cheiros, cores, né? A presença do mar, o rumor do mar perto de mim. Tudo isso remete a um pertencimento que é feito de coisas ínfimas e que não são os grandes acontecimentos da França. Respondi? Respondeu, comentou. Inclusive, tem um parágrafo em que você fala exatamente isso, na página 27. Minha pátria não é a França, é uma aldeia meio fora de rota, na região litorânea. E você vai discorrendo sobre essa história, né, que é a história de vida e que é feita de sutilezas, né,
Você fala que o livro ele é composto de uma geografia sentimental. Você usa esse termo. Ah, sim, eu quero comentar. E eu acho que eu sinto isso dessa parte do que você comentou e em várias outras. Sim, obrigada, Sara. É verdade que a geografia é sentimental, mais do que espacial, e a memória é ligada a paisagens, né? Ela é ligada à geografia, a memória é difícil dissociar uma da outra, o espaço e o tempo. E a memória tem um papel fundamental, claro, no meu livro, mas a memória é a imaginação também. Puxando dessa memória e dessa imaginação, Martine, eu separei um trecho em que você fala disso também. É muito curioso porque você fala que o livro ele toma o partido do amor. A história central é a história desse encontro entre você e Cláudio Pereira, né, que foi, enfim, uma grande figura, uma pessoa muito benquista aqui em Fortaleza, querida. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, eu conheci através de você, através da sua fala, da sua memória e de amigos que estiveram por perto. E é muito notório, assim, o quanto essa pessoa, né, o Cláudio, ele deixou uma marca muito forte de calor, de amizade, de riso aqui. O livro ele toma o partido do amor nesse sentido de central, né, de falar da história de vocês dois, desse encontro. Mas quando a gente fala desse partido do amor, outros partidos, ou esse partido do amor, a impressão que eu tenho é que ele vai se expandindo. Porque falar de Martine e de Cláudio é falar dos atravessamentos da sua vida antes de conhecê-lo, depois de conhecê-lo, dos atravessamentos da vida dele. E muitos partidos, né, vão sendo apresentados no decorrer da narrativa. As histórias, as amizades, as lutas, os olhares para o mundo, os questionamentos. E tem um partido do amor que eu acho que é muito forte na escrita, que ela reverbera muito. Em alguns trechos, como quando você escreve, por exemplo, só sei que preciso deste livro. Ou ainda, a escritura é como um espelho das coisas. É possível vê-las, mas impossível tocá-las. Através dela, procurei delinear uma ausência, e talvez seja isso mesmo a escritura, a ausência e a busca. Eu fiz o livro tanto quanto ele me fez. E ainda um outro trechinho que eu separei aqui, que diz: há capítulos para tentar ordenar o amor, a emoção, a memória, o tempo e o espaço, tudo aquilo que para mim é memória por excelência. O tempo do livro não é linear, ele vai naturalmente do passado ao presente, do presente ao passado e a mancha incerta do futuro. E nessas várias passagens, a memória me empurra para dentro, a imaginação me expulsa de lá. O livro é memória e imaginação, a primeira simplifica, atenua, a segunda restabelece, cambiante. Eu separei esses trechos porque, para mim, um dos partidos do amor que o livro toma é esse partido do amor pela palavra, pela literatura, pelo livro, pela escritura, pela ação de rememorar uma história, não só de rememorar, mas de, muito imbricado nessa memória, como você acabou de falar, ter essa relação com criar imagens, né, com o campo imagético da palavra. E, assim, como eu citei, mas no começo da entrevista, né, você foi uma pessoa que foi sempre, teve uma trajetória muito próxima da literatura, como professora, como pesquisadora, como tradutora, mas a gente sabe também que nem todo mundo que tem essa trajetória tão próxima vai esbarrar na escrita, né? A escritura, ela exige uma força. E aí eu fico me perguntando, você
teve a atitude de prestar uma homenagem a essa história de amor, mas ela poderia ter sido prestada de diversas formas. Poderia ter sido um filme, poderia ter sido um documentário, enfim, você poderia ter pensado muitas coisas para homenagear o Cláudio e essa história de amor de vocês. E você esbarrou com um livro e com uma obra que é um romance autobiográfico, que é repleto de poesia, de sonoridades, de metáforas, de questionamentos. Quer dizer, existe aí também um tomar do partido, pelo menos como eu leio, mas um tomar do partido do amor pela palavra literária. Sim, bom, a palavra é minha ferramenta predileta, como eu penso que eu tenho como dizer, eu posso me expressar da melhor maneira pela palavra. Esse livro, ele foi feito realmente, tanto quanto ele me fez, é verdade, porque ele me obrigou também a interrogar a vida real. Ele é feito de várias memórias, não só a minha memória, mas a memória de amigos, uma memória de documentos, quando eu recorri, por exemplo, ao dossiê ao dossiê da anistia para poder reconstituir a perseguição sofrida pelo Cláudio. Então, são várias memórias que vão se entrecruzando, memória através das fotos também. Quanto à palavra, eu acho que a palavra, claro que eu precisava fazer esse livro, mas esse livro ele foi feito, escrito, talvez para ver de novo, para abraçar de novo e para sobreviver, de algum modo, à perda do Cláudio. Então, a palavra, para mim, ela é realmente uma tábua de salvação nesse sentido, mas ela é também algo que eu queria compartilhar e espero ter conseguido ter uma palavra generosa e não sou voltado para mim. Eu acho que essa história de amor, embora ela seja uma história peculiar, ela é uma história, antes de tudo, uma história de amor. Portanto, ela é uma emoção básica que todo mundo conhece. E eu acho que, nesse sentido, é uma grande partilha. Pelo menos, espero que seja assim. Martine, há outra palavra dentro desse livro que tem muita força. Logo na apresentação, você já faz uma pequena reflexão sobre ela e no desenrolar do livro você vai trazendo essa palavra com muita força, que é a palavra corpo. Sim. Lendo o livro, eu penso muito naquele verso do Yehuda Amichai que fala que o corpo é a causa do amor. E é muito interessante como você conduz, eu acho que de uma forma muito generosa, o leitor a esse corpo como causa do amor. Antes do encontro, antes da narrativa do encontro com o corpo do Cláudio, você traz a narrativa do seu corpo de menina, né? A primeira vez que descobriu ali o corpo, como é que você foi aprendendo o seu corpo ali, com aquele maiô carregado de areia quando ia para a praia, aquelas assaduras no corpo. Você fala também no livro da experiência que teve como modelo vivo, né, nos salões de artes, para os artistas a desenharem, pintarem. E como essas experiências corporais, elas tiveram uma chave, eu não sei se chave é a melhor palavra, mas elas tiveram uma grande importância para que, quando você encontrasse o Cláudio, essa relação tanto com o seu corpo como com o corpo dele, ela tivesse um outro olhar. Sim. Posso falar? Pode sim. Sim. Bom, é interessante falar realmente do encontro dos corpos,
Tínhamos histórias, então, diferentes, claro, e meu corpo sempre em movimento, seja... eu falo do corpo em movimento e do corpo do Cláudio presa a cadeira de roda. Cláudio era paraplégico. E quando nos encontramos, eu penso que a minha... voltando a essa experiência de modelo vivo que você citou, eu aprendi sendo modelo vivo de ateliê de artista, que não é modelo de passarela, não é um modelo, não é uma beleza padronizada que é exigida. É um volume no espaço. E eu aprendi, através da minha experiência de ateliê, da convivência com os artistas, que é o olhar do outro realmente que faz a beleza. E cada olhar é uma beleza diferente, encontrada pelo artista. Então, eu penso que isso me permitiu, certamente, penso eu, ver a beleza do Cláudio, do corpo do Cláudio, tal como ele era, e não foi como dizer, a paraplegia que, claro, definiu, de certo modo, a sexualidade possível entre nós, mas essa possibilidade de ver além e de ver a beleza do outro permitiu o amor. Do mesmo jeito que Cláudio, o fato do Cláudio apostar e confiar e apostar no amor, para mim foi a mais bela prova de confiança na humanidade que eu podia receber. Então, essa coisa do corpo e da sexualidade, entre duas pessoas que se amam, ela põe em questão muitas coisas. Ela põe em questão o predomínio do prazer sexual entendido como através da simples junção dos órgãos genitais, por exemplo. Ela põe em questão esse tipo de sexualidade. Eu penso que o predomínio do prazer sexual, às vezes, prejudica a qualidade das relações entre as pessoas que se amam. E, de certo modo, também impede, até certo ponto, a compreensão da extensão dos prazeres sensoriais. Tem um autor francês que se chama Michel Tournier, que é uma citação muito conhecida dele, que foi publicada em Petite Prose. E Michel Tournier diz que há um signo infalível pelo qual a gente vê, a gente sabe que ama o outro, e quando o rosto dele lhe inspira mais desejo físico do que qualquer outra parte do seu corpo. Então, eu penso nessa linha. Eu penso que o meu trabalho como modelo vivo me ajudou, me permitiu compreender o que seria a beleza de uma pessoa que depende do olhar do outro sobre nós. Eu penso que a gente tem que se olhar mais. Isso me parece urgente, porque estamos todos presos aos celulares ou à área de trabalho dos computadores. Eu penso que temos que olhar para poder ver. Ver é importante, ver o rosto do outro. Bom, atualmente, como a máscara fica um pouco limitada, é um pouco
pouco paradoxal o que eu estou dizendo, mas, enfim, a gente pode olhar a si mesmo. Mas há poucos dias atrás, eu assisti como apenas membro da live, eu acho que era no Google Meet, o Instituto Cultural do Cariri promoveu uma homenagem para o pintor, gravador, radicado em Várzea Alegre, no Ceará, o Babinski. E o Babinski estava dizendo que, já que nesse período de pandemia ele não pode sair para pintar, porque ele pinta muitas paisagens, ele trabalha do ateliê, a partir do ateliê, através das janelas. Como um artista, então isso que comprova que realmente a beleza está no olhar, no nosso olhar sobre o outro, sobre o mundo circundante. Porque o Babinski pinta a paisagem, e nenhuma paisagem é igual ao outro, e, portanto, é a mesma janela e a mesma paisagem. É a mesma paisagem. Por quê? Porque ele olha com a imaginação. Ele olha até ver. Ele olha com a imaginação. Então, é isso. Eu acho que se a gente tendo um olhar mais generoso, mais amplo sobre o outro, eu acho que podemos nos amarmos uns aos outros, com mais generosidade, delicadeza, compaixão, enfim, e prazeres, porque o mundo, a esfera dos prazeres sensoriais é muito vasta. Ela não é restrita ao encaixe de 2 órgãos genitais. Isso é muito pouco para nós humanos. É muito pouco mesmo. Tu estava falando aí, Martine, e eu estava pensando. Eu também tive muito rapidamente a experiência, né, de ter sido modelo vivo. E é engraçado você falando sobre o olhar, porque eu lembro que naquela ocasião de modelo vivo, a gente está lá com o corpo todo inteiramente despido, né? Para que os artistas nos olhem, nos desenhem, tirem desse corpo as suas imagens, as suas paisagens. E eu lembro, claro, né, naquela coisa de não poder me mexer, é uma experiência que você deve ter tido bastante, com certeza, de olhar mesmo para os rostos deles, assim, para os rostos, né, enquanto desenhavam, e a expressão do olhar mesmo, né, quando eles estão olhando aquele corpo ali, olhando para desenhar, aquele olho se expande muito. Eu fiquei pensando agora nisso, você falando do olhar, né, como esse olhar se despe também, né? Assim, sim, quem estava nu ali era o modelo, a modelo, mas esse olhar que está ali atento, ele também está despido, né? Está atento, está entregue. E essa sua fala me trouxe muito essa imagem mesmo de um olho que olha atento e apaixonado e querendo ver algo. E também lembro muito, tem umas passagens no livro que me remetem, o que você falou agora também me remete a essas passagens, que foi esse querer ver curioso, né, de um mundo exótico que te fez chegar até aqui ao Brasil pela primeira vez, curiosa, querendo conhecer esse mundo. E esse olhar muito generoso, que queria conhecer esse mundo, você se deixou engolir, tragar por ele. Tem um trechinho que você fala: tudo era muito lógico, queria petiscar o exótico, ele me devorou.
Pensava ter as rédeas da aventura, ela se pôs a galopar e caí do cavalo. Tinha determinado que fosse momentâneo e aqui estou, radicada em Fortaleza desde 1979, puxando o fio azul de um novelo de amor. Esse trecho de alguém que se deixa mesmo, que se entrega a essa paisagem, ele fica muito forte agora com a tua fala. Sim. Eu penso que o Brasil que eu conheci em 76, quando eu fiz a primeira viagem, antes de conhecer o Cláudio, eu conheci o Cláudio em 79, mas a primeira viagem que foi uma viagem de mochileira, de aventura, foi fundamental na minha vida. O Brasil é um país envolvente, um país que não merece o que está passando atualmente, não só do ponto de vista da pandemia, não é só o Brasil, mas esse momento atual. O Brasil não merece isso. Bom, eu fiquei totalmente apaixonada pelo Brasil, e só voltei à França e comecei o doutorado só pensando no Brasil, só querendo voltar no Brasil, porque eu acho que também não são só as paisagens, realmente as pessoas, os brasileiros, as brasileiras que eu encontrei, e como dizer, o brasileiro é uma pessoa de comunicação, e isso me prendeu, enfim, é uma história de amor, não só com Cláudio Pereira, é uma história de amor como o Brasil, e aqui como o Ceará, porque eu me sinto, sobretudo, cearense. Eu gostaria de te agradecer, Martine, por essa breve conversa, por esse breve diálogo. Eu vou fazer agora encerrar essa participação aqui com você, lendo um trechinho, um parágrafo do livro que eu amo muito, já no final do livro. E queria também só que você dissesse, assim, a quem quiser comprar o livro, quem quiser adquirir, como é que faz, as livrarias, onde é que ele está disponível. Existe agora um exemplar, esse exemplar que a Martine trouxe para cá, que vai ficar disponível na biblioteca do CCBNB. Então, quem quiser, né, pegar o livro emprestado para ler na biblioteca, faça o cadastro na biblioteca do CCBNB, que vocês vão ter acesso tanto a Cherryzinho como a inúmeros livros de autores e autoras que já passaram por aqui. Eu vou fazer essa leitura e vou deixar a palavra com você para a gente encerrar essa conversa. De tanto querer, eu precisava do teu amor, essa força maior do que tu, indistinta e abrangente, o verbo amar em ação. Eu precisava ser abraçada por esse fluxo amoroso e quente. Precisava dela, sim, dessa força. Ela me salvou da esperança desinventada, quando tudo me parecia sombrio, abissal, pela minha impotência, pela pequenez e a precariedade de nossa condição humana. Minha luta foi te amar estourando todos os prazos, e que se danem prognósticos, avisos e normas, medidas e parâmetros. Fizemos o certo. Amamos nossas diferenças, não buscamos a paz ilusória e morna de uma unidade homogênea, uniforme e afinal coercitiva. Nunca falei por ti, nunca falaste por mim, éramos dois abraçados. Muito obrigada, Martine. Muito obrigada a todos que assistiram. Passo a palavra para a Martine agora para a gente se despedir. Obrigada, Sara. Obrigada pelo convite. O BNB-CC, do Centro Cultural do BNB. Obrigada à equipe também que está produzindo esse bate-papo. O livro pode ser adquirido pelo Armazém da Cultura, que tem uma loja virtual,
E então é só acessar Armazém da Cultura, que é a editora do livro, e pode pedir pela loja virtual. E se tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo através da Sara. A Sara tem meu contato, então pode usar. Obrigada a todos.